Olá pessoal, eu sou o professor Pedro, estou aqui com Isael Gomes, que é estudante do curso de Pedagogia do IFB Campus São Sebastião, é bolsista do Programa de Iniciação Científica e realiza já há alguns anos, junto comigo, pesquisa sobre uberização do trabalho, e agora o PIBIC dele é sobre plataformização do trabalho docente. Agradeço a presença aqui do Isael para a gente conversar sobre esse assunto que é tão importante, de certa maneira novo, sobre que é a plataformização do trabalho docente. Primeiro, enfim, se quiser se apresentar aí, falar sobre você, essa sua trajetória aqui no curso de Pedagogia, depois a gente já inicia com a ideia de que é plataformização, enfim, mas se apresenta primeiro. É isso, bom dia, boa tarde, boa noite para vocês aí que estão vendo aí esse vídeo aí. Então, eu sou curso aqui Pedagogia, o Pedro é meu professor da faculdade, daqui do Instituto Federal, Campus São Sebastião. Entrei em 2019, já estou me formando agora, em 2022, 2023 na verdade, né? E aí, a gente em 2020, certo? Começou uma pesquisa da uberização, nos termos gerais, né? Os significados e sociabilidade do trabalho, que esse novo conceito, né? Esse novo fenômeno da uberização. E aí, como tema do meu TCC, né? Desse outro PIBIC, né? Do edital 2021, a gente decidiu falar sobre a uberização, plataformização do trabalho docente, né? Que a gente vai explicar aqui, vai destrinchar um pouco, que é a mesma, se trata de um fenômeno, do mesmo fenômeno, só que com a denominação diferente, mas que se trata do mesmo fenômeno, né, professor? Então, plataformização do trabalho ou uberização do trabalho, né? Ele é um fenômeno relativamente recente que dentro da sociedade capitalista, né, do modo de produção capitalista, acaba se tornando uma nova forma de exploração do trabalho que amplia essa exploração em relação ao modelo que a gente tem tradicional, que é de relação do modelo assalariado. Então, eu fico me questionando aí dentro da tua pesquisa, o que tu verificou sobre, o que tem de novidade nessa questão da plataformização, em que sentido ela aumenta essa exploração do trabalho e por que é um fenômeno novo que a gente tem que olhar com cuidado, que não se manifesta só, digamos assim, que não é só um caso para preocupar, por exemplo, com entregadores e motoristas que estão submetidos a esse tipo de relação de trabalho. Por que a gente tem que olhar isso como um fenômeno mais amplo dentro do contexto da sociedade capitalista? Quando a gente fala uberização, né, a gente não quer dizer sobre motoristas ou entregadores, né, que são os casos mais emblemáticos, né, mas, por exemplo, tem o Alto Esli, né, esqueci o primeiro nome dele aqui agora, que ele fala, né, que é um termo que a gente importa, né, que é uberização, só que lá fora é economia do compartilhamento, né, que são pessoas que começaram assim, né, trocando materiais, caronas e tudo mais. A Uber começou assim, né, era um aplicativo de caronas, né, tipo, que o pessoal ia para a faculdade e se interligava por meio dessa plataforma e iam, né. Então, aqui o termo uberização, mas não se retrata só a empresas Uber, né, ou a empresa de entregas também de alimentos, iFood, né. Também tem o Airbnb, né, que é um compartilhamento de forma explícita mesmo de imóveis, né. Então a gente... E como que ele se dá aqui na sociedade, né? De certa forma, esse trabalho mediado por plataformas digitais, pela internet, vieram para alocar esses bolsões de desempregado, né? Hoje em dia o pessoal vem, né, as empresas para trabalhar não como certa forma de bico, né, mas também como trabalho principal, né? A gente estava conversando aqui antes
saiu que 30% vem como sua única fonte de renda, certo? 51%, é. Essa pesquisa Datafolha, encomendada pela iFood e pela Uber, apontou que, feito com 2.600 pessoas, se eu não me engano, apontou que 51% utilizam como única fonte de renda, 49% como fonte complementar, né? É uma das várias fontes de renda. Né? Então já passou esse estágio de ser apenas um bico, um Com freelancer, certeza, né? certamente. Né? Se tornou algo que é uma fonte de renda principal. Né? Então eu acho que antes de falar os significados e tudo mais, tem que falar como a quem isso veio servir. Né? Essa nova reorganização do trabalho. Né? O Ricardo Antunes chama de indústria 4.0. Tem muitas outras denominações que indicam esse mesmo fenômeno, né, que é o trabalho mediado pela internet, né, pelo um gerente invisível, né, que foi o que a gente falou na nossa primeira pesquisa aqui quando eu comecei com o Pedro, né. Então é isso, a uberização ela torna o trabalhador um autogerente de si, né. Ele faz autogestão, a gestão de todo o trabalho se torna o próprio trabalhador, né? Então, antigamente o supervisor, né, na época do Fordismo, Taylorismo, que tinha um supervisor, tinha um gerente, né, que ficava supervisionando tudo. Hoje em dia não. O trabalhador faz sua própria gestão, né, mas mesmo assim é um fenômeno contraditório, porque ao mesmo tempo que ele se diz controlar, flexível, né, ele controla o seu próprio horário, seu próprio horário de almoçar, de fazer suas refeições, né? Mas ao mesmo tempo é mais controlado do que na época do Taylorismo, lá do Fordismo, né? Porque é a empresa que faz toda a intermediação, né? O cliente intermedia o cliente e o colaborador, né? É importante falar que eles não são tratados como trabalhadores, né? São tratados como parceiros até, como parceiros, né? Então, dessa forma. Aí ela intermedia o processo de pagamento, retira sua parcela, sua porcentagem e demanda. Então, me chama muita atenção nessa realidade, porque as transformações que a gente vem observando na sociedade capitalista ao longo das últimas décadas, ela incorpora uma série de inovações tecnológicas que não são simplesmente inovações tecnológicas. Elas são inovações ou são novas formas de organizar o sistema produtivo e organizar a exploração do trabalho. Né? No conceito marxista de exploração do trabalho, que é a apropriação por meio do capital do trabalho realizado pelos trabalhadores. E aí se utilizando uma série de mecanismos gerenciais novos, por exemplo, com esse gerenciamento algorítmico, o gerenciamento feito pelo próprio aplicativo, pela própria plataforma. Então você não tem o gerente, o supervisor, como você falou, que é típico de uma empresa fordista, que você tem um supervisor, nem são os colegas que se autossupervisionam no modelo toyotista. É um outro tipo de supervisão, outro tipo de gerenciamento e de decisões que são tomadas por uma inteligência artificial. A gente está falando de inteligência artificial, então, que por um algoritmo que vai, por exemplo, colocar que determinada chamada vai ser respondida por um determinado motorista de Uber, que determinado entrega vai ser feito por determinado entregador e não outro. Né? Então, você tem uma série de elementos, de algoritmos, de cálculos que são feitos por esse algoritmo, que, por outro lado, são completamente ignorados como é que feito pelo trabalhador. Então o trabalhador não tem certeza de se eu estou na fila e por que eu estou nesse lugar da fila, né? Se eu vou ser chamado para esse tipo de viagem, para essa entrega ou não. Ele não sabe se ele vai, como é que está a ordem de chamada, ele não sabe quais são as variáveis que implicam nele ser chamado ou não, inclusive se ele for excluído da plataforma, né, excluído diretamente ou ter
passar a ter menos chamada, ele não tem a certeza de quais motivos que ele foi colocado, porque isso não é colocado para ele. Então, eu acho que assim, existe essa questão da gestão, mas existe um elemento ideológico que eu acho que é radicalizado pela uberização, que você chamou a atenção, que as empresas tratam os trabalhadores como parceiros, não como... Porque o parceiro é a radicalização de um processo que vem do toyotismo, que é o toyotismo começa a incutir na cabeça do trabalhador que ele é uma parte importante interessada. Na verdade, isso desde talvez o Taylorismo o Taylor no seu livro sobre a administração científica do trabalho, ele coloca que o seguinte, o interesse da empresa é o mesmo do trabalhador. Quanto mais produtivo for esse trabalhador, mais vai ser melhor para a empresa e, consequentemente, vai ser melhor para o trabalhador, que vai manter seu emprego, vai poder receber até melhor. Então, ele pensa numa gestão científica do trabalho em que o trabalhador colabore com a empresa. Evidentemente, o caminho que ele segue para isso é tirar a gestão do trabalho do próprio trabalhador, que o trabalhador passa a ficar subordinado completamente à empresa. O toyotismo, ele devolve, em certa medida, em partes, esse trabalhador, essa gestão para o trabalhador, no seu conjunto, porque ele começa a tentar implicar esse trabalhador no processo de qualidade do trabalho, no processo de gestão, o alcance de metas vai dar bônus para esse trabalhador, por esse conjunto de trabalhadores, então tira essa necessidade de supervisão. A partir desse momento a gente começa a mudar a nomenclatura, inclusive as nomenclaturas mudam, não é à toa, do funcionário da empresa para o colaborador da empresa, né? Que esconde por trás do colaborador da empresa. São pessoas que às vezes são contratadas diretamente, às vezes são terceirizados, mas todos são colaboradores da empresa. Trabalham, laboram cooperativamente, de maneira a implicar que você não tem essas hierarquias, pelo menos dentro da nomenclatura. A empresa, uma empresa como a Uber e como a iFood, e todas essas empresas plataforma, elas radicalizam isso no sentido, você nem é mais colaborador, você é parceiro, você está no mesmo patamar de tamanho, de importância da empresa, o iFood. Então, se você é parceiro, você tá fazendo uma negociação aqui, uma relação econômica que é intermediada pelo mercado, pelo aplicativo, mas que está no mesmo patamar de importância. Então, você não é subordinado à empresa. Quer dizer, isso no discurso delas. No discurso, né? Mas, ao mesmo tempo, então, torna essa pessoa... dos elementos que vem junto com o toyotismo e que radicalizam aqui é a ideia do empreendedor de si mesmo. O camarada que está implicado, que é responsável pelo próprio sucesso. E aí, quando você é parceiro da empresa, um empreendedor, né? Porque se você é parceiro da empresa, você é um empresário igual. E se você é empresário igual, você é um empreendedor. Se você é um empreendedor, meu filho, você é responsável pelo seu sucesso. Você é um sócio, né? Vamos dizer. Não é sócio, né? Porque você não vai ganhar nada com aquilo ali. Mas se você é um empreendedor da sua empresa, eu e meu carro, você é dono, inclusive, dos meios de produção, de parte deles, né? Não o principal. Sim. A parte menos importante é o quê? Você tem o carro, você tem a moto. Nem é tão importante que muitas vezes esse motorista aluga esse carro. É importante você ter seu celular. Então, tem alguns elementos dos meios de produção que são de propriedade do trabalhador, que tem todos os riscos referentes a isso. Agora, o principal não é dele, que é o aplicativo. Inclusive, né, isso aí é engraçado, quando a gente vai analisar, né, os processos de revoluções industriais, né? Tinham lá, aí teve a segunda revolução, né? Depois teve a terceira, que começou a vir a tecnologia, né, as máquinas e tudo mais, né? A robotização. E o discurso era que aí para o trabalhador poder ter um trabalho mais fácil, né, mais rápido, né, que gere mais lucro, batendo suas metas você vai ganhar mais e tal. Só que aí conseguiram, né, fazer com que antigamente um grupo de trabalho de 5 pessoas fazia um determinado produto, agora um trabalhador manuseia 4 máquinas e por aí vai, né? Só que ainda assim investia, né, no maquinário digital, né, para tentar fazer com que aquela máquina pudesse produzir mais
em menos tempo, né? Hoje não. Eles abriram mão de investir em uma máquina e tudo mais, e faz com que o próprio trabalhador arque com essa máquina, né? O carro vira uma máquina, né? O trabalhador, ao mesmo tempo, ele se transforma no produto, na matéria-prima que é o trabalho ali, né? Ou que é o carro, né? Ele meio que... Porque o carro não se movimenta sem o coisa, né? Tanto que em alguns sites de pesquisa dizem que a Uber é uma das mais que investem em carros autônomos, né? Porque aí eles já estão querendo substituir ainda mais, né, o trabalho humano, né? Então vem nessa lógica de ideologia, né? Aqui a gente não quer dizer que a gente é contra a tecnologia, né? Mas que a tecnologia tem que ser para aumentar a produtividade, né? Dar dinâmica ao trabalho, né? Não uma lógica de substituição, né, do trabalho. Enfim, a tecnologia geralmente, quando aumenta a produtividade, ela substitui trabalho humano, né? Isso desde do início da Revolução, desde antes da Revolução Industrial, a própria transformação do artesanato para a manufatura, você já tem processos produtivos que tornam mais eficientes esse processo de produção, você produz mais coisas com menos gente e menos tempo. De fato, o problema é da propriedade privada desses meios, que gera lucro que são apropriados por uma parcela ínfima, né? Que são para os donos e não beneficia necessariamente os trabalhadores. Mas, enfim, uma das coisas que eu acho que estão fazem parte desse processo de plataformização do trabalho. Então a gente sai, né? A gente tem utiliza muitas vezes o termo uberização ou plataformização, né? Uberização no sentido que a empresa que ganha escala nesse tipo de intermediação, porque elas não se colocam. A Uber não é nenhuma empresa de transporte, ela faz uma intermediação, ela se diz, né? Como intermediária de um desejo do consumidor que quer ser transportado de um lado para o outro, para aquele prestador de serviço. Então o aplicativo serve só para fazer essa intermediação. É um dos muitos argumentos que eles usam para burlar a legislação trabalhista. As legislações, né? Exatamente. Então ela fala, a gente só faz intermediação. O iFood faz intermediação entre alguém que quer consumir uma comida, o restaurante, são 3, né? E o entregador. Sim. Ela faz intermediação entre esses 3 elementos. O Airbnb é a mesma coisa, entre quem quer alugar uma casa ou um quarto e quem tem essa casa ou quarto que está disponível para ser alugado. Então, essas empresas plataformas, elas são essas plataformas de intermediação e que criam um mercado em relação a essa intermediação. Agora, se por um lado elas são empresas que atuam nessa intermediação de mão de obra, de serviço, e esses trabalhadores, esses clientes, elas estabelecem as regras que, como a gente estava conversando antes, que são regras que para quem trabalha é completamente inacessível, né? Então ela cria aquilo ali e, na verdade, assim, você não tem um contrato de trabalho entre o prestador de serviço e a plataforma, que você tem um termo de adesão, você adere ou não adere. E é aquela coisa, dificilmente alguém lê esse termo de adesão. Você só precisa ter a carteira de motorista. Exato. No caso do... E nesse termo de adesão, você aceita todas as condições. Ou seja, se você sofreu um acidente no seu trabalho como entregador, a Uber ou o iFood se desresponsabilizam. Se seu carro for roubado, ele se desresponsabiliza. Se você for assaltado por alguém, a responsabilidade não é, a responsabilidade não é delas. Então, elas se desresponsabilizam por praticamente todo o risco do serviço e ainda garantem um percentual que inicialmente, por exemplo, da Uber era 25%. Agora os motoristas estão reclamando que está cobrando por uma volta de 40% das corridas. Então, ou seja, e como você não tem... Assim, a Uber, né, hoje no Brasil é praticamente a única grande plataforma. Porque você tem a 99 e a Uber, essas empresas elas tendem ao monopólio. Né? Você tem estudos que mostram que essas empresas
essa economia do compartilhamento, como diz o Thomas Lee, elas jogam o jogo de mercado delas é tudo ou nada. Ou elas dominam o mercado ou elas desaparecem. Então, por exemplo, a Uber domina de transporte. A Uber tentou entrar no de entrega, mas aí como o de entrega já estava dominado pelo iFood, ela tinha diminui. Rappi, né, que hoje em dia não... Né? Então, a tendência é o monopólio. E se você tem essas empresas que são monopolistas, qualquer concorrente que entra não tem condição de ir, né? De se manter. Sim. E se você não tem concorrente, o entregador, o trabalhador, fica completamente na mão desses termos e condições que essa empresa faz e nos parâmetros no quanto que ela vai pagar para cada um. Inclusive, por exemplo, semana passada eu peguei um InDrive. Né? Tem o InDrive. Sim, que e você InDrive, combina o valor, né? Você combina e a plataforma, assim, que foi como a Uber, né? Começou, o iFood, né? Dava muita promoção e não sei o quê. A taxa era pouca. Né? Aí quando eles conseguem esse monopólio, se estabelecer como uma grande, aí eles começam a, né? 40%, de 25% pular para 40%. A InDrive, ela não tem taxa. Né? Porque tá ali, é uma empresa que media e o cliente combina com você e tal. Né? Só que aí eu perguntei pro motorista, né? Mas dá pra rodar só no InDrive não? Porque o pagamento também é à vista, né? Por Pix, né? À vista, ou passa ali na maquininha, né? Porque todo Uber hoje em dia tem uma maquininha no carro, né? E ele diz, não, porque tipo, é muito pouco ainda. Né? Então, por mais que tenha uma empresa, né? Tem outra plataforma que oferece uma melhor condição para o trabalhador, ao mesmo tempo ele não consegue se deixar de lado as outras, né? Por quê? Porque não tem. A empresa InDrive, né, aqui, ela não consegue fazer com que exploda, né? Por quê? Por conta desses monopólios, né? Da Uber e também da 99 também, né? Tem uma coisa que eu queria... Enfim, então a gente está falando de Uber, iFood, que são entrega e motoristas, né? Particulares, que são os que a gente... São os setores, né? Os mercados que são mais evidentes onde essas plataformas estão dominando hoje. Mas elas não são as únicas, né? Não. O que você já verificou aí de existência, de intermediação de mão de obra que está se tornando cada vez mais relevante para a gente chegar depois no da educação? Sim, inclusive, por exemplo, falando um pouco do Airbnb, né, que é outro tipo, né, que é um tipo de hospedagem, né, que já tem muitos até, né, tem o Airbnb, tem o Booking, tem hotéis.com, sim, Trivago, vários desses. Trivago, vários outros. Tem esses de viagens, né, hoje em dia. Então, tem muitas... É um nicho muito grande, né? Por isso que uberização se tornou um termo muito... meio que amplo, né? Meio que taylorismo, fordismo, que diziam sobre um tipo de trabalho, né? Em indústrias, a uberização se tornou isso, né? Então, tem várias... só que isso tem implicações, né, objetivas em toda uma realidade, né? A gente estudou sobre sociabilidade, né, de como que os trabalhadores, como mudou, né, o jeito dos trabalhadores se unir, né, dessa dificuldade, né? Até porque não tem como que, né, na nossa pesquisa, até estava muito no início sindicatos, né, algo meio que parecido com sindicatos, né? Os trabalhadores tentam formular algo como, né, diferente, né, cooperativas e tudo mais, e que não gera uma certa identidade como motoristas e tal, né? Eu sou parceiro, sou empreendedor, né? Mas, enfim, geram implicações reais na vida de pessoas que estão até fora desse tipo de trabalho, né? O Thomas Lee é um cara que tem um livro fenomenal, né? Foi traduzido, né? Daqui pro Brasil, e ele faz um estudo gigante, né? Sobre essas empresas do compartilhamento, e ele fala também das implicações
do Airbnb, que o Airbnb ele desmorona capitais de turismo, né, por exemplo, porque faz com que, por exemplo, você tinha sua casa, seu apartamento, e o apartamento de cima e o apartamento de baixo, do lado, se tornou do Airbnb. O cara largou sua casa para começar a fazer dinheiro, né, em coisa. Então, O preço dos aluguéis começou a sim, aumentar começa a nesses aumentar. capitais de maior demanda, né? E aí você, por exemplo, você alugou ali pelo Airbnb, mas não tem um controle, porque o cara tá no Airbnb, ele faz o que ele quiser, ele liga som alto, por aí vai, e isso se torna incômodo. Ou seja, você que não tá ali, né, num prédio na capital, tem sua casa, mas aí você começa a se incomodar, você vai fazer o quê? Ou entra pro Airbnb, vai para uma cidade que não é mais turística, né? E vende seu imóvel para. Inclusive ele diz isso, né? Que a maioria de quando se coloca à venda, quem compra é os próprios pessoas que estão ali daquele prédio, né? Que começam. Então começa a fazer um estrago e por aí vai. E as pessoas que antes moravam em capitais não conseguem, né? Então era mais ou menos isso. Não, Ou porque eu acho que é isso. Então a plataformização, ela não é só uma intermediação de trabalho, sim. como como você colocou, o exemplo do Airbnb é um outro mercado também que causa impactos, E impactos estruturais na estrutura de cidades, né? sim, com Estrutura certeza. de tudo, né? Ele demonstra também da Uber, de como isso transforma, né? É. Muda a dinâmica de toda uma cidade. Assim, então ela não é só entrega e coisa. O que de entrega e o mercado de motoristas, né? A gente tem também, eu acho que também é importante, vários setores de mercado de trabalho que também começam a passar por essa intermediação de plataforma. Então, aquilo que a gente conhecia como os bicos, né, de serviços por exemplo, de manutenção, encanamento, marcenaria, montagem de imóveis. Hoje você tem aplicativos como Get Ninjas, por exemplo, que faz esse tipo de intermediação de mão de obra. Hoje, eu não lembro agora os dados, mas eu tinha visto uma reportagem que mostra que, por exemplo, um dos mercados que, além de entrega e de motoristas, o setor que mais cresce em termos de. Eu acho que foi você que me mandou, inclusive. Que mais cresce é o setor de serviços domésticos, né, de diaristas Sim, e tal. Como é que essas diaristas começam, né, as pessoas começam a contratar diaristas, serviços, né, de domésticos e de cuidado, por exemplo, cuidador de idosos, cuidado. mediados por essa plataforma. Então, ou seja, são serviços que eram diretamente contratados pelo consumidor. Agora ele vai na plataforma, vê quem é que é melhor avaliado, quem responde aquela demanda para eles, ou então ele nem vê quem é, mas é enviado para o algoritmo escolhe a pessoa que vai fazer aquele tipo de serviço que a pessoa está demandando. Então, vamos lá. Vários serviços, né? Onde você tem algum serviço ser prestado, você provavelmente tem um aplicativo que faz esse processo de intermediação de mão de Muito, obra, né? muito, assim, tá tudo muito intermediado pela, né, que esse fenômeno também abarca, né, que é mediado pela internet, né? E o pessoal que vai assistir a gente vai perceber isso, né? Assim, por exemplo, se não tem uma plataforma, né, para oferecer determinados serviços, o meu perfil pessoal torna uma plataforma, né? Por exemplo, a gente vê hoje que explodiu aí o TikTok, né, o Instagram, essas coisas. E aí, hoje em dia, você vê o fenômeno, né, publi, né? Ou seja, até empresa Uber, iFood, todo tipo de empresa, né, paga o Israel ou o professor Pedro, que tem lá tantos de seguidores, para fazer uma publicidade no meu perfil, com que isso faz com que essas pessoas conheçam determinada plataforma e também se tornem, né, prestadores de serviço ou consumidores de tal propaganda, né? Então, ou seja, o meu perfil, que antes era algo pessoal, na época lá do
do Orkut, uma coisa assim, se tornou uma empresa dentro de uma empresa, né? E por exemplo, o Instagram, né, é uma empresa e onde abarca uma série de microempresas, que seriam o quê? Os perfis, né? E hoje em dia, né? Por exemplo, você falou aí de que a empresa intermedia marceneiros, né? Se alguém me pergunta alguma coisa assim e eu não sei uma plataforma digital, eu indico Procura no Instagram. esse Instagram aqui, esse cara aqui, ele posta, né? Os trabalhos que ele faz, né? Eu tenho um irmão que ele é o Pereirão, né? Ele faz tudo assim de casa, né? Ele fala assim, Raul, tu faz o que? Ele, não. Se me der um chão assim, falar, eu quero isso, 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 eu faço. Só não faço chover ainda. Mas do chão pra cima eu construo uma casa, prédio e tudo mais, né? Então, se tornou isso, né? E eu acho que o fenômeno do que o Marx diz, isso é a reificação, né? Fazer com que as pessoas ou as coisas se tornam coisas vendíveis, né? Uns objetos vendíveis, né? Ou seja, mercadoria. Hoje, sim, a gente se tornou completamente uma mercadoria e os nossos perfis, eu mesmo faço propagandas que a gente não vê muito mais. Você pode perceber que nas TVs televisionais, Globo, SBT, você vê muito pouco propaganda assim que saem desse monopólio, né? Você não vê mais Uber, elas não precisam mais disso, né? Ah, tá, de fazer propagandas televisionadas, né? Você É. vê muito mais em redes sociais, isso se tornou muito grande, né? Algo... Enfim, então a gente concorda que esse é um fenômeno que rompe as barreiras. Rompe a barreira da onde hoje onde é mais visível. Então, existe uma tendência, talvez, se a gente possa falar isso, uma possibilidade, e eu acho que mais do que uma possibilidade, uma tendência, de que a plataformização do trabalho é algo que pode se tornar um modelo a se tornar hegemônico. Ainda não é hegemônico, a gente tem as relações de assalariamento, mas dentro de uma possibilidade em que o mercado informal, por exemplo, de trabalho, as relações de trabalho informal são relações que, especialmente no Brasil, elas são super fortes e que mesmo nos países ditos desenvolvidos, onde se desenvolveu um estado de bem-estar social, onde a sociedade salarial, né, como diz o Robert Castell, ela se torna predominante, a economia de plataforma, a economia de compartilhamento e basicamente a plataformização do trabalho, ela vem ganhando espaço cada vez maior e provavelmente já vem ultrapassando essas barreiras dos aplicativos de entrega e de motoristas e já começa a ganhar esses outros espaços, incluindo o espaço educacional. E aí, o que você pode falar sobre a plataformização, esse fenômeno da plataformização na educação, e talvez até antes, assim, de maneira resumida, falar como é que no campo da educação, como é que que esse processo está mostrando? Assim? Então, de fato, só para explicar, existem a tua pesquisa sobre algumas plataformas que fazem justamente isso que a gente está falando, que a Uber, iFood e outros aplicativos fazem. Então, eu sou uma pessoa que quer ter uma aula de determinado assunto, eu vou na plataforma, procuro um professor ou a plataforma lá aponta quais são os professores, esses professores têm um determinado valor e parte desse valor vai para a própria plataforma. Então a gente tem de línguas, né? Tá bem disseminado, de aulas de reforço escolar, várias outras coisas. A pessoa quer ter interesse em fazer um tipo ter um tipo de aula, aprendendo uma determinada coisa, ele vai na plataforma e está lá o professor parceiro da plataforma que oferece esse tipo de serviço. Então esse é esse o fenômeno que você estuda, né? Sim. E, bom, enfim, o que você pode falar isso? Como é que a gente chega nesse momento aí em que o trabalho docente também começa a ser
plataformizado. No nosso trabalho a gente delimitou, né? Porque é um fenômeno de forma geral novo, né? Como a gente disse, sim, da atualidade. Já se consolidou, na sua opinião, esse modelo de uberização? Você acha que já está consolidado? Não, assim, não é hegemônico, né? Hoje não é a maior parte, mas eu Sim. acho que em termos de consolidação, sim, assim. Claro que como é um fenômeno novo, por exemplo, no Brasil está para ser regulamentado. De que maneira vai ser regulamentado ou não, a gente não sabe ainda. Enfim, tem muitas disputas a serem realizadas nisso, né? Então há aqueles que defendem uma regulamentação mais rígida, mais dura, com, por exemplo, a entrada desses trabalhadores para o regime geral de trabalho, para a CLT. Tem gente que defende, como essa pesquisa do Datafolha aí, encomendada pela iFood e pela Uber, está mostrando que 80% dos trabalhadores preferem que não regulamentar se for virar CLT, mas uma quantidade, 90%, quer que gostaria de que pelo menos a previdência social fosse englobada. Agora, nessas pesquisas tem muita coisa que às vezes fica de fora. Por exemplo, uma abordagem como uma CLT, né, assim, você entrar no regime de contratação formal de uma empresa dela, significa que os riscos da operação do trabalho, ele não passa a ser só única e exclusivamente do trabalhador. Mas se eu estou contratado por uma empresa e estou prestando serviço para essa empresa, se eu bater o carro, esse carro é responsabilidade também da empresa que me contratou. Então, muitas vezes, as pessoas que estão nesse meio não se dão conta dessas ou que trabalham, não se dão conta que esse seria um benefício para ela. Por quê? Ou bem ou mal, se você só pagar o INSS, a Previdência, né, no teu valor que você recebe já ter algum tipo de contribuição previdenciária, isso não significa que você vai ter mais segurança. Vai ter, talvez, em caso de adoecimento e acidente, se você ficar inválido. Mas o seu carro continua sendo responsabilidade única e exclusiva sua. As manutenções, né, que são Manutenção, feitas... enfim. Tudo isso que num regime de CLT, isso pertence à empresa que te contrata. Se eu sou um motorista contratado pelo IFB para fazer esse serviço, o carro que eu uso não é o meu carro pessoal, é o carro da empresa. Então a manutenção é da empresa. Pode ser que se eu bater o carro, eu até vou ter que arcar com custo, mas o carro é da empresa. É diferente do carro ser meu e todos os custos, como é no caso do iFood, do entrega. Então, de todo modo, eu acho que existe hoje não é, nem saberia falar de consolidado, mas eu acho que existe essa forma de relação de trabalho que está aí, que em alguma medida vai ser regulamentado. Eu não acredito, hoje, pela correlação de forças que se tem no Congresso, pela própria cabeça das pessoas que estão submetidas a essa forma de contratação, né? Ou seja, pela ideologia que as pessoas incorporam, eu não acredito que vai ser uma regulamentação muito dura, muito rígida. Eu acho que vai ser uma regulamentação que, no final das contas, vai garantir um direito previdenciário para essas pessoas. E ponto. Né? Eu não sei se vai me ultrapassar além disso. E aí, de certa maneira, isso consolida, por isso que eu estou falando isso consolida um modelo de contratação que talvez, hoje não mas talvez se torne hegemônico. Por quê? Você pensa, por que uma escola vai contratar o Israel como professor de uma determinada turma, tendo que arcar com todos os custos, se eu posso ir lá na plataforma e falar, olha, você vem aqui dar aula esse dia pela plataforma e vem dar aula. Traga o seu material, todas as coisas, né? Enfim, eu só dou o espaço escolar, se for a escola nesse sentido. Então, por que não vai acontecer dessa maneira? Por que não pode acontecer? A gente hoje tem uma discussão do homeschooling, por exemplo. Sim. Do próprio pai fala, para que eu vou levar meu filho numa escola se eu posso contratar esse professor por meio dessa plataforma e se ele atender meus critérios
morais e intelectuais, por que eu não contrato via plataforma, saindo muito mais barato, sendo que ele vai sair muito mais barato? Porque, sei lá, quando eu contrato uma escola, eu contrato, inclusive, as coisas ruins da escola. Às vezes o professor ruim, aquele Sim. professor de sociologia, Tem. né? É um professor ruim. Então, tá no pacote, você não escolhe. Agora, eu estou dando até ideia aqui se eu tenho de negócio ruim para o trabalhador. Se eu sou um pai e falo assim, não, eu vou no cardápio aqui, eu quero esse professor aqui que é legal, tá super bem avaliado, esse. Eu quero esses professores aqui trabalhando para o meu filho, Sim. né? Dando aula para o meu filho. Como é que vai? Bom, se é vai ser online, se é via presencial, enfim, isso. Mas se tu for pensar, isso é algo que pode acontecer, né? Hoje ainda não está nesse nível, mas quem disse que não é uma... Vai ser uma briga dura, né? Eu acredito que vai ter sim. Que esse fenômeno vai ter mudanças em regimes que já são consolidados há muito tempo, né? Pela CLT e acredito eu que até no setor público, né? No setor de servidores públicos, funcionamento público. Sim. Né? Eu acredito. Porque é uma demanda forte no setor público em órgãos, por exemplo. Que dá para se fazer o trabalho que se faz nos órgãos em casa, né? Como se em casa, né? E aí é uma demanda até do setor público, não do setor público assim, não dá para fazer o trabalho do professor, o mesmo trabalho do professor que você faz aqui no IFB, não dá para fazer em casa, né? É diferente. Sim. E a gente viu isso na pandemia, né? Sim. Mas no setor público, por exemplo, isso se tornou uma voz que ecoa bem mais forte, porque o setor público continua andando, né? Aí não dá, aí tem que ter um estudo mais aprofundado de se melhor, pior, a produtividade, por aí vai, né? Mas já era uma demanda antes, né? E que se torna mais palatável após a pandemia, né? E eu vejo o setor né, educacional como a plataformização, né, a uberização. Aqui a gente vai falar de plataformização é um conceito que abarca melhor, né, aqui para o nosso contexto de plataformização docente, que tem muita congruência, né, vamos dizer, com o trabalho na Uber, né, no iFood, né. A professora Ludmila Bilha, ela traz o conceito de just in time, né, que eu estar sempre online, vamos dizer, né? Sempre pronto, né? Quando surge alguma demanda. O professor está lá em casa e o aluno manda uma mensagem, você tem que responder aqui, na hora, né? Só que agora essas plataformas aqui analisadas, elas colocam esses professores agora como os motoristas, né? Sempre ali. E aí quando surge uma demanda de um aluno, eu não... E isso pode gerar até uma banalização da escola, né? Dos estudos, das aulas presenciais, né? Porque, o professor Pedro ensinou, não deu para entender muito bem o que o professor Pedro ensinou e vai ter prova na próxima aula, ou na próxima aula dele vai ser prova e como que... Então entra em contato com o professor da plataforma, o filtro lá, sociologia, tema Durkheim, Marx e por aí vai, e aí entra em contato com ele. Ele, nas 3 plataformas, eles que entram em contato com a gente, né? Por meio do chat, mas é quase que obrigado a colocar o número, porque o chat, né, perde a notificação, às vezes a plataforma errou o algoritmo, alguma coisa, aí eles vão e pegam o número e chamam no WhatsApp. Né? Ou seja, já se tornou algo muito mais impessoal, né? Porque você já está num algo privado, né? Algo privado pessoal, né? Meu e do professor, ou seja, você usa a plataforma para intermediar, mas você ainda usa seu número, né? Uma coisa sua que é pessoal para isso. Então a plataforma faz isso, deixar os professores ali à pronta entrega, né? Como se fossem produtos mesmo de prateleiras,
o aluno faz assim, por quê? É precificado lá, R$ 80, né? De sociologia, aula de sociologia, R$ 80, você dá seu preço, né? E aí olho lá. Para o professor ter um melhor ranqueamento, ele precisa ser pagar para a plataforma para ser um prêmio, um professor prêmio, para estar professor gratificado. Vai um monte de denominações de acordo com as plataformas. E aí você fica lá em cima. Ou seja, não é porque você é um melhor professor, mais bem avaliado, ou sim ou não. Mas sim porque você paga a plataforma para ela então, na verdade, entregar mais. Nessas empresas que você analisou, não existe um valor percentual em cima da aula, mas o professor paga para ser bem ranqueado. Ele paga para ser um professor prêmio. Então é o docente, né, aquele que está ofertando o serviço, paga, e aí depois o preço que ele cobra é integral dele. Não, aí o preço que ele cobra, por exemplo, R$ 100. Eu não consegui nem os trabalhadores entrevistados, trabalhador não, os parceiros, né? Os parceiros. Pode falar trabalhador. Os trabalhadores que você nem eles sabem a porcentagem, eles só. E aí o preço eu pago, eu aluno pago a plataforma e a plataforma repassa para o professor retirada a porcentagem. Então ele paga duas vezes, ele tem que pagar para ser ranqueado, e paga prêmio e paga para um percentual da aula que ele dá. A gente analisou aqui a Tutor Mundi, né? A Super Prof e a Profes. Né? Em todas é assim, né? Todos os trabalhadores que eu entrevistei foram 8 entrevistados. Foram 8, né? Foram 8, mais ou menos. Trabalham, tem um perfil em todos, esses 3, porque elas são as maiores. Se você for pesquisar aí no Google agora, vai aparecer só essas 3 e no máximo a Preply. Só que eu não trouxe a Preply muito como tema como objeto de pesquisa aqui também, porque ela funciona mais como de linguagens, né? Tipo inglês, português, francês. Tipo a Duolingo. E isso já existe antes né? Porque já é algo que ainda é fraco aqui no Brasil, o ensino de línguas, né? Público e tudo mais, não abarca muita gente, né? Mas enfim, então os professores estão sempre ali, a pronta entrega, como se fossem, o exemplo que o professor Pedro, produto de mercado ou anúncio do YouTube, anúncio que vocês veem aí no coisa, né? no YouTube, né? Então, e aí você paga a plataforma para poder ser anunciado mais vezes, vamos dizer, dá para fazer esse parâmetro, né? Então, são essa forma que as plataformas agem, né? E aí você pode colocar, se quer, eu acho que essa é uma das diferenças, né, do trabalho, da obrigação do trabalho de forma ampla e a plataformização do trabalho docente, porque você pode escolher de forma presencial ou online, né? De 8 entrevistados aqui, 7 disseram, né, que a maioria das suas aulas são feitas de forma presencial. Foi algo que eu, até antes da pesquisa, assim, né, e tudo mais, eu acho que isso seria mais online. Seria mais online, mas não, eles disseram que assim, mas não tão, né? Eles também, assim, colocaram que não tem uma continuidade, porque a primeira aula que eles dão é gratuita. Né? Eles têm que dar uma aula, a primeira aula deles é feita de forma gratuita, e eles, se voltar, aí já tem um preço. É gratuito, inclusive presencial, então tem custo de deslocamento, isso tudo por conta do professor. Já é pago, né? Se eu pagar, eu já tenho que... O deslocamento eu já tenho que arcar, Você já paga para a plataforma para você virar prêmio, você ainda paga o deslocamento, e ainda você não recebe, a primeira aula você não recebe. E aí foi unânime, né? Tipo, não volta, assim. A maior parte poucos voltam. Ínfimo, assim, pouquíssimos,
assim voltam, né? Então esses professores estão dando aula de graça. Meio que isso. Mas e qual a avaliação deles? Eles vão continuar na plataforma? O que que eles... Enfim, como é que vem? Assim, eles falam que ainda dá um dinheiro, né? Que a média aqui foi em volta de R$ 350, 400, se for fazer uma média assim, De 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 reais valor arrecadado, né? mensal? Dos entrevistados. Mensal? Mensal, né? Isso E não muito dá menos de meio salário mínimo. menos de meio, né? Então, mas o sentimento que eles passaram nas entrevistas foram esse de, tipo, eles veem muito como bico. Isso é o diferencial também. Outro Não é a diferente dos forma... trabalhos, não é uma forma coisa, né? Por exemplo, eu entrevistei um que estava fazendo doutorado, né? Que a bolsa não dá, aí ele tá lá, logado. Muitos é assim, eles fazem, só que eles fazem outra coisa, tudo, mas quando chegam lá, eles falam, já que tá aqui, vamos fazer. E outra, que aí chega em outro ponto também da nossa pesquisa, né? Que a gente mas vamos primeiro aqui falar aqui das especificidades das plataformas para depois passar na prática mesmo, né? De como funciona o trabalho já depois de intermediário e as suas implicações. A Superprof, ela conta com mais de 2 milhões, isso você entra no site lá, você vê lá, mais de 2 milhões de professores. Rompe a barreira de setor educacional, porque tem professor de yoga, você pode contratar professor de yoga, professor de karatê, professor de qualquer tipo de Mas professor. no mesmo sistema. Você, Mesmo o primeiro aula é grátis e depois se você quiser continuar. Mesmo sistema. Tá. Né? É uma forma de vender o peixe, vamos dizer. A Superprof, inclusive, é francesa, né? É francesa. A Superprof, ela é francesa. É francesa, mas tem muita inferência aqui, porque são 2 milhões de professores. E aqui no Brasil, isso levantado pelo Alan Kenji, né? O professor Alan Kenji, acho que é do Rio Grande do Sul, se eu não me engano. 230, em torno de 230 mil professores no Brasil. Do Brasil. Eu consegui esse dado recentemente, até porque a plataforma quase que muito difícil você conseguir contato. Eu tentei, mandei e-mail para os e-mails, mas não tem como. Elas são umas caixas pretas. Né? É bem difícil, né? E eu acho que a Uber também é difícil, dessa maneira. Uber, iFood. E essa entrevista que você citou é de agora, né? Ou seja, é uma matéria jornalística, né? Muito pouco a gente viu matérias com essa quantidade, com dados quantitativos dados pela empresa. O governo federal não tem esses dados. Eu acho que inclusive envolve nem pesquisa dos pesquisadores não essa conseguem, regulamentação, essa regulamentação da atividade. Eu acho que é importante abrir essa caixa preta, porque você não sabe quantos motoristas tem. Você tem um levantamento do Sebrap que enfim, também é uma inferência. Qual é a realidade do número de 2 milhões e 100 mil, se eu não me engano, pessoas trabalhando nessas plataformas de entrega e de motoristas. Então, elas são caixa preta. Então, se a iFood e Uber a realidade também na educação é essa. Sim, tanto que eles não sabem nem o da Uber ainda sabe a porcentagem. Uma das perguntas era para os professores se eles sabiam qual era a porcentagem, eles disseram que não. Né? Eles não diziam qual sabia, eles só tinham o preço lá precificado deles, pagam para a plataforma retira e repassa já. Porque o valor deles não aparece para o aluno. Na verdade, o valor deles é para a plataforma e a plataforma mostra para o aluno um outro valor. R$80, aí tá lá, R$80. Aí o aluno vai lá. Aí fica lá, professor Pedro, por exemplo, R$80. Aí tem aqui, Joãozinho, já é 70. Né? Então tem isso, né? Pelo produto mais barato, né? E por aí vai. Não dá para saber pelo preço se ele é o melhor ou o pior. Por quê? Ele pode ser avaliado, mas para ele aparecer mais ali, não é
pelas avaliações, mas sim porque ele é prêmio, porque ele paga para a plataforma, né? Então, é isso. Aqui as especificações de cada empresa, né, vamos dizer, de cada plataforma. A Tutor Mundi, ela tem, ela é o maior marketing dela é na forma de fazer trabalhos, né? Ela tem aulas e tudo mais, mas tem uma maior demanda para quem pesquisa e também porque aparece mais quando por exemplo, eu tenho um trabalho a se fazer e eu não quero fazer, vou colocar um professor para fazer, né? E aí eu entro em contato. Tem a Tutor Mundi, ela é a única que tem essa Aqueles anúncios, faça seu TCC, Tutor Mundi. meio que isso, só que eu tenho um trabalho do ensino melhora o seu médio. TCC. Melhora o seu TCC, na verdade. Inclusive, Olha desses só. aqui entrevistados disse que, inclusive, eu tenho um trabalho para fazer, que um aluno entrou em contato pela plataforma para fazer um dever, um trabalho. Só que aí ele falou, né, eu acho que eu não vou fazer porque tá em cima da hora e é um trabalho gigante ele disse lá, matéria e tudo mais. Então, eles, né, Esse contrato para fazer o dever de casa. sim, tem aí já é uma redução, né? Professor, né? Ou seja, por isso que eu disse que o meu medo é uma banalização do setor educacional, por quê? Né? Porque eu vou para aula para cumprir hora, sendo que se eu passar prova, passar coisa, eu pesquiso no YouTube, ou então entro em contato numa plataforma para fazer meu trabalho, né? Então isso pode gerar Né? Isso que a gente tá falando, a sua PC pré-chat GPT, né? Não, chat GPT. O chat GPT surgiu o quê? 6 meses, assim, que explodiu, sim, né? sim. Assim. Mas, e a Tutor Mundi também tem uma opção lá para instituições. Né? Só que não ficou claro como é que é feito isso, né? Porque a instituição pede um professor, aí eu não sei como é que é feito por instituições. Que tem umas plataformas que eu já vi que, por exemplo, você precisa de um professor temporário. Né? Porque o professor não vai poder vir na semana que vem porque está doente e tal. E aí tem algumas plataformas que trabalham nessa intermediação desses professores que estão livres para dar aula no lugar desse outro professor. Inclusive a Selma Venco, ela não denomina qual é a plataforma, mas que ela cita, né, alguns casos assim que os professores recebem e tem uma certa 40 minutos para estar lá. Senão, eles passam para outro. Né? Então, você é chamado... Opa, surgiu um bip aqui. Escola tal. Ali. Você aceita, você tem um tempo. Não importa onde você mora. Você tem que estar lá entanto, senão você chega lá, passou o horário, já tem outro professor aqui, por aí vai. Né? Então, a Tutor Mundi tem esse. Ela é mais... Por mais que ela também tenha aulas particulares, professores lá sempre ali, mas os professores estão mais para confecção de tarefas escolares. Entendi. Né? Ou também escolares ou de ensino superior, ensino básico, não tem. Entendeu? Chegou lá o trabalho, se ele quiser fazer, ele faz. A Profis já é uma... Também não vi nessa de fazer trabalhos acadêmicos, trabalhos escolares, mas vi também só de professores online. Né? E a Superprof, como a gente já falou aqui, ela tem também esse de fazer tarefas pontuais, mas é a maioria de professores online que estão ali a pronta entrega para caso o aluno entre em contato. Sim. Né? Então elas atuam dessa forma. Então os professores se mantêm ali e aí a qualquer horário do dia chega um bip, que é quando tem uma demanda, e aí o professor entra em contato e faz toda a intermediação. Né? As plataformas só encontra e quem entra em contato são os próprios professores e alunos. Israel, enfim, a gente já atravessou bem mais de uma hora de entrevista aqui, de conversa. Queria que você falasse, enfim, para a gente finalizar,
que você acha que são as implicações, as consequências desse processo de plataformização da educação, do trabalho docente, para o trabalho, para a economia, para a educação em particular? Primeiro, para a educação, como eu já disse aqui, né, eu tenho medo dessa banalização do, das escolas como todas, aqui não fazendo distinção entre públicas e privadas, né, porque fazem com que o aluno vá para o colégio fazer uma hora extra mesmo, não presta atenção e tudo mais, né, porque os nossos índices aí já não são bons, né, então ter esses professores online fora do âmbito escolar podem fazer com que os alunos se banalizem para esse bem mais para pegar uma aula no YouTube da vida ou nessas plataformas e deixem de lado a escola, né? Já tem, por exemplo, a Selma Venco faz um estudo sobre a incidência disso diretamente nos professores, nos docentes. No setor privado a gente tem muito isso. Já isso é de conhecimento, tem muita pesquisa já, né, de professores no ensino superior, por exemplo, horistas que são pagos por horas, né, para confecção de cursos, né, em EAD, né, que eles são pagos entram em contato e por aí vai. Só que na educação básica, a gente tem uma diminuição exponencial em crescimento, em demasia, de docentes ali com vínculos empregatícios e, né, por exemplo, professor estável do setor público ou até do setor privado, ele é regido pela CLT, mas ele tem seus direitos, né, constituídos, previdência, férias e tudo mais. No setor público a gente tem progressão de carreira, né, tem uma série de coisas. Só que quando a Selma vem que ela aponta tipo de professores temporários. Hoje já é 70%, ela indica lá em São Paulo, 70% já são professores temporários e 30% professores efetivos. Os professores temporários, eles também têm esses direitos, né? Alguns não têm progressão, não têm férias, porque não tem uma continuidade, não tem uma progressão porque não tem uma continuidade, mas tem no FGTS, né, no setor público, provavelmente vai ter hora de regência, e vai tem ter a da algumas... Previdência. Tem, Previdência, mas eles direito não têm previdenciário. estabilidade. Eles não sabem se amanhã eles vão trabalhar, o contrato pode ser professor, interrompido. porque o professor temporário, ele tá numa demanda específica. Por exemplo, um professor que foi fazer um mestrado ou um professor que foi para coordenação, né? Então, tem esses que podem ser de 1 ano, porque são de 1 em 1 ano, né? Você vai, trabalha 1 ano, quando é 1 ano. Porque se for, às vezes você é chamado para cumprir um atestado de 15 dias, de 5 dias, né? De 1 mês, né? Então você não tem. Mas a qualquer momento, se o professor está lá no mestrado e ele quiser voltar para dar aula, numa licença mestrado, né? numa licença especialização, se ele voltar, tchau. Com a mão abanando. Não tem nenhum tipo de seguridade. Né? Então ela aponta essa diminuição do cargo público, de cargos públicos efetivos para cargos públicos temporários. Lá em São Paulo e aqui no DF a gente não tem um número expressivo, muito, mas ainda não tem um quantitativo aqui para te dizer em números. E a gente tem a inferência do mercado financeiro sobre nessas plataformas, inclusive, eu vou até pegar aqui, a Profis, ela tem um conselho consultivo que tem a Croton. Grupo Croton. A Croton, o Grupo Croton e o
pela Cogna Educação. A Cogna é uma empresa educacional que tem a Croton dentro, que a Croton, recentemente, ela passou para ensino básico, né? E ela está aqui, ó, no conselho consultivo, né, da plataforma Tutor Mundi. Tem lá o Frederico Abreu, que é da Croton, no conselho deles. A Profis, que a gente citou aqui também, tem a Fundação Lema como parceiros, né, que injetam dinheiro nessa plataforma, também como o CNPq. A Profis também tem, só que a gente não conseguiu. Qual é o fomento que o CNPq dá, o encontro estagiário de engenheiros e tudo mais, mas o CNPq eles colocam aqui como parceiros e muitos outros, né? Então, um dos nossos tópicos aqui da pesquisa é isso, né? Sobre a financiarização, né? Como esses mercados financeiros, né? Fundos de investimentos entram, né? Adentram no setor educacional por meio dessas plataformas, né, que tem só aqui no Brasil 230 na Superprof, só em uma plataforma 230 mil professores ali, né, nessas plataformas, e também qual é a incidência disso no setor público, né? A Fundação Lehman, a Croto, a Cogna e Instituto do Itaú, Instituto do Bradesco, né, Fundação do Bradesco, que educacionais, né, que são empresas de capital aberto, elas têm uma inferência muito grande em políticas públicas, né? Por exemplo, a Croton comprou a Saber e a Vasta, né? E elas são 70% do mercado Editorial? do editorial, porque tem o Dos livros Plano didáticos, Nacional dos Livros Didáticos, né? Eles têm 70%, são eles que confeccionam. Ou seja, a Croton, que comprou a Vasto e a Saber, né? Eles são 70% do grupo editorial de livros didáticos e portfólios, né? Também que aqui no contexto do DF não tem muito, mas em vários outros estados eles produzem portfólios para professores, apostilas, né? Inclusive eu estou fazendo um estágio no EJA que tem um professor que trabalha com apostila. Não sei qual é a editora e tudo mais, mas ele trabalha com um apostilado, né? Com os alunos do EJA, né? E presenciais, né? Então, a gente vê o mercado financeiro impondo também a luta que teve para ser BNCC atualmente, né, para ser constituído a BNCC, para colocar lá a BNCC ou o novo ensino médio, né, que é um tema que gerou discussão agora, né, em 2023, que os professores estão pedindo revogação e tudo mais. Eles teve uma inferência por como que a gente vê ali pela BNCC. A BNCC ela está totalmente permeada pela palavra empreendedorismo. Uhum. Né? O novo ensino médio com esses itinerários formativos abriu uma vasta... O que é um itinerário formativo e tudo mais? A gente cria matérias, disciplinas para isso, né? E aí a gente viu em matérias, mandei até para você, né, professor? Matérias, o iFood oferecendo um itinerário formativo, o iFood, uma empresa de capital aberto, uma empresa nada educacional, dando aula dentro de uma escola pública, né, dentro de uma escola privada, com esses itinerários formativos, né, com essa BNCC que é totalmente permeada pelo discurso da amplitude desse meio digital, de tecnologias, de incrementar tecnologias dentro. Não fala como a BNCC, mas como que se vai, né, porque o mercado homogêneo que tem a inferência direta, né? Por exemplo, a Uber, que são empresas tecnológicas, né? A iFood entrando por meio desses itinerários formativos, né? Então, essa incidência, né, de acabar com do setor público trabalhos, cargos efetivos para
trabalhos instáveis, né, temporários, que tá num dia no colégio, no outro dia já pode não estar. Tem a incidência deles no setor privado, no setor educacional superior, como humoristas, né, que também estão ali, mas no outro dia não podem estar. E essas inferências desses professores plataformizados, né, plataformados, que crescem como um bico, mas que logo logo podem se tornar como um mercado muito mais amplo e se tornar uma renda principal para os professores plataformizados nessas plataformas, né? São vários. Eu acho que é uma transformação que a gente vive que é muito ampla, né? Então acho que é isso. Você traz esse elemento multidimensional que envolve desde pensar a maneira como o mercado se constitui a partir do mercado financeiro, dessas empresas que vão se tornando grandes conglomerados que atuam sobre a educação, mas não apenas na educação. E como é que, por exemplo, é isso, a própria iFood incidindo sobre o que é ensinado aí no ensino médio com o itinerário formativo. Enfim, então muita coisa para discutir. Eu queria agradecer a tua presença, a nossa conversa. Espero que esse aqui seja um primeiro que a gente vai fazer de várias conversas, não só sobre esse assunto, mas de conversas que a gente vai ter sobre as pesquisas que estão se desenvolvendo Sim. aqui no IFB, aqui no Campus São Sebastião. Agradeço a tua presença e que vocês tenham gostado aí, quem for assistir a gente. Um abraço. Deixa o joinha.